Mas aqui a gente... Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, conforme edital de convocação número 001/2020. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Boa Vista, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições constantes no parágrafo 3º do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara e no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2020, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, para deliberar sobre os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei que concede reajuste salarial ao quadro de funcionários do Magistério Público da Prefeitura Municipal de Boa Vista e dá outras providências. Projeto de lei que autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Civil e dá outras providências. Projeto de lei que concede reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Boa Vista e dá outras providências. Projeto de lei que autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a empresa paraibana de pesquisa, extensão rural e regularização fundiária em Paé e dá outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre alteração da lei número 307 de 4 de dezembro de 2006 e dá outras providências. Projeto de lei que altera dispositivo da lei 602 de 18 de fevereiro de 2019 e dá outras providências. Projeto de lei que concede reajuste salarial aos funcionários da Prefeitura Municipal de Boa Vista e dá outras providências. Essas são as matérias que estão para serem deliberadas nesta sessão extraordinária. Sendo uma sessão extraordinária, não há abertura de tribuna para os senhores vereadores. A cada projeto, os senhores vereadores podem usar da palavra para discutir, para sugerir, para dar o seu voto. Vamos fazer a leitura de cada projeto e, em seguida, a votação. Projeto de lei número 7, que concede reajuste salarial ao quadro de funcionários do Magistério Público da Prefeitura Municipal de Boa Vista e dá outras providências. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores presentes a esta sessão, como também na plenária aqui, na plateia, quadro de professores do nosso município, o qual esta casa tem grande respeito, grande admiração por toda a classe, o diretor do Pronto Atendimento Damião, o diretor da Escola Municipal Francisca Leite Vitorino, professor Márcio Meira, todos nos honram com as suas presenças. E dizer mais uma vez que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista, mostrando a transparência com que esta casa atua em seus trabalhos. Com a palavra, o primeiro secretário, o vereador Antônio Macedo. Não está segurando. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos professores, demais pessoas já citadas por esta mesa, aos nossos conterrâneos, aos internautas que horas nos assistem. Mensagem do projeto de lei número 7/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a satisfação de submeter à apreciação desta colenda casa o incluso projeto de lei que concede reajuste salarial ao quadro de funcionários do Magistério Público da Prefeitura Municipal no importe de 12,84% para o nível professor do Magistério P1, P2 e P3 e demais cargos. Com esta medida, a administração procura não fugir das normas
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se relaciona com os índices estabelecidos por aquele diploma legal para as despesas com pessoal. Assim, solicitamos desta Casa apreciar o projeto ora encaminhado em caráter de urgência, a fim de que tenhamos meios legais de efetivar o pagamento dos salários já neste mês de janeiro. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. E aí segue o projeto. Artigo 1º, salários dos funcionários ocupantes de cargo de provimento efetivo, vinculados ao Magistério Público da Prefeitura Municipal de Boa Vista, ficam reajustados no importe de 12,84% para o nível professor do Magistério P1, P2 e P3 e demais cargos. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2020. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Primeiro projeto de lei, dado a todos os níveis do magistério do nosso município e demais cargos da educação, no valor, no percentual de 12,84%, conforme fixado pelo presidente da República, né, presidente Jair Bolsonaro, linear a todos aqueles P1, P2, aqueles níveis A1, pegar todos os valores anteriores, acrescentado 12,84%. E apenas para esclarecimento, por exemplo, P1 a 2, que atualmente é R$ 1.679,13, que seria a menor categoria do nosso município, passa para R$ 1.894,73. Né? Lembrando que o piso ele é proporcional às 25 horas. E o maior nível, que seria o P3, C3, existente em nosso município, passaria dos atuais R$ 2.347,90 para R$ 2.649,37. E os demais, cada um pode acrescentar aí ao seu salário 12,84%, esse aumento linear. Algum esclarecimento dos senhores vereadores a respeito desse projeto? Não havendo nenhuma manifestação, em votação, projeto de lei número 7, que concede um reajuste salarial ao quadro de funcionários do Magistério Público da Prefeitura Municipal de Boa Vista, outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1, que autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Civil do Estado da Paraíba. Mensagem ao projeto de lei número 1/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, honra-nos submeter à apreciação dessa Casa o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Segurança da Defesa Civil do Estado da Paraíba, objetivando proporcionar meios de garantir assistência material e logística à Delegacia de Polícia Local, em razão dos problemas de segurança que o município tem enfrentado nos últimos tempos. Entendemos como necessário continuarmos a disponibilizar uma parcela dos recursos já constantes do orçamento em execução para alocação de casa para abrigo dos policiais militares, fornecimento de refeições para os policiais civis e militares que permaneçam no município, além do pagamento do consumo de energia, água e telefone da delegacia local. Com a aprovação do projeto ora submetido à apreciação dessa Casa e a consequente assinatura do acordo de cooperação, com certeza o sistema de segurança de nosso município deverá funcionar em melhores condições,
oferecendo assim maior tranquilidade para a nossa população. Finalmente, encarecemos desta casa apreciar o projeto ora encaminhado em caráter de urgência. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito constitucional. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Boa Vista autorizada a firmar acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Civil, com o fim de proporcionar meios de garantir assistência material e logística do município à Delegacia de Boa Vista e ao Pelotão de Polícia Militar, sob a circunscrição territorial do município. Artigo 2º. Para cumprimento do acordo de cooperação técnica definido no artigo anterior, o município disponibilizará, num corrente exercício, recursos no montante de até R$ 39.510, alocados no orçamento vigente na atividade 2008, convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Parágrafo único. O acordo de cooperação deverá conter plano de trabalho, onde será definida a aplicação dos recursos constantes nesta lei. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2020. Boa Vista, 2 de janeiro de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Anualmente, a gente sempre vota esse projeto, que é o acordo com a Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Civil para possibilitar a permanência dos policiais militares na nossa cidade, com o pagamento do aluguel da casa, com alimentação para os policiais, muitas das vezes até para consertar carros da PM, né, o município, para manter os policiais em atividade em nossa cidade, realiza esse convênio disponibilizando quase R$ 40 mil para o ano de 2020 com essas despesas. Então, em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade, projeto de lei número 1, que autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Civil e da outras providências. Mais um convênio também, agora com a empresa paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, em Paé, projeto de lei número 3. Projeto de lei 3/2020, senhor presidente, senhores vereadores, honra-nos submeter à apreciação desta casa, incluso o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação técnica com a empresa paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, em Paé, objetivando proporcionar meios de garantir assistência material e logística às políticas e programas públicos voltados ao desenvolvimento rural sustentável neste município. A aprovação do projeto, ora submetida à apreciação desta casa, e a consequente assinatura do acordo de cooperação visa fortalecer a agricultura familiar através de integração de recursos e materiais, podendo também ter apoio financeiro, objetivando a implementação e promoção de políticas e programas públicos voltados ao desenvolvimento rural sustentável neste município, oferecendo assim maior assistência e tranquilidade à nossa população rural. Finalmente, encarecemos desta casa apreciar o projeto ora encaminhado em caráter de urgência, a fim de que as medidas propostas possam ser implementadas com a maior rapidez possível. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. E aí segue o projeto em seu artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Boa Vista autorizada a firmar convênio de cooperação técnica com a empresa paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, em Paé, com o fim de fortalecer a agricultura familiar através da integração de recursos técnicos e materiais, podendo também ter apoio financeiro, objetivando a implementação e promoção de políticas e programas públicos voltados ao desenvolvimento rural sustentável neste município. Artigo 2º. Para o cumprimento do acordo de cooperação técnica definido no artigo anterior,
o município disponibilizará no corrente exercício recursos no montante de até R$ 13.447, alocados no orçamento vigente na atividade 2070. Parágrafo único. O acordo de cooperação técnica deverá conter plano de trabalho, onde deverá ser definida a aplicação dos recursos constantes nesta lei. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Boa Vista, 2 de janeiro de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Projeto de lei número 3, autoriza o município a firmar acordo de cooperação com a empresa paraibana, disponibilizando no orçamento o valor de R$ 13.447, também para pagamento da casa onde funciona a EMPAE, disponibilidade de combustível também para deslocamento dos técnicos e através desse convênio também feito anualmente com a empresa paraibana de pesquisa e extensão rural e regularização fundiária EMPAE. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2, que concede reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Boa Vista e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei 2/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a fixação do piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, fulcrado na Lei Federal 13.708/2018. Tendo em vista a fixação por lei federal do piso nacional de remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, cabe-nos estabelecer sua previsão em lei em âmbito municipal, na expectativa de que o projeto, ora encaminhado a esta casa, seja aprovado em caráter de urgência, a fim de que os beneficiários ora propostos possam vigorar a partir de 1º de janeiro do corrente ano, firmamos-nos com atenção e apreço. Sala das Boa Vista, 2 de janeiro de 2020, atenciosamente André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Segue o projeto, artigo 1º. Fica estabelecido o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e endemias, no valor de, e os agentes de combate às endemias, no valor de R$ 1.400, atendendo o dispositivo federal incerto na Lei 13.708/2018. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate às endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito das respectivos territórios de atuação, e assegurará aos agentes comunitários de saúde e de endemias nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento vigente, que poderá, mediante atos complementares, cumprir sua fiel execução. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Projeto de lei número 2, concede reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, fixando um valor de R$ 1.400, conforme o dispositivo federal na Lei 13.708 de 2018. Também são cargos oriundos do governo federal, né? Inicialmente, programas federais que criaram
os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e os valores dos salários destes cargos são determinados pelo governo federal e, na verdade, esse piso já foi escalonado na Lei 13.708/2018 para que os municípios se adequassem ao pagamento unificado em todo o território brasileiro para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Segue agora o projeto de lei número 6, que concede reajuste salarial aos todos os servidores da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Sabemos que, conforme os cargos anteriormente falados de agentes de saúde e agentes de combate às endemias são fixados por lei federal, assim como do magistério, né, desde 2008, através do piso nacional dos professores. Esses projetos vêm sempre à parte, né? E os demais cargos da Prefeitura Municipal de Boa Vista vai ser lido agora no projeto de lei número 6. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem ao projeto de lei 6/2020. Submetemos à apreciação desta casa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a fixação do novo salário mínimo do município, bem como reajuste em valores escalonados sobre os vencimentos dos funcionários ocupantes dos seguintes cargos comissionados e do quadro efetivo de pessoal do município de Boa Vista. Infelizmente, dadas as limitações financeiras do município, bem como a imperiosa obrigação da administração cumprir com as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podemos ir além do ora proposto, que procura tão somente permitir que os índices inflacionários do período sejam no mínimo superados. Na expectativa de que o projeto ora encaminhado a esta casa seja aprovado em caráter de urgência, a fim de que os beneficiários ora propostos possam vigorar a partir de 1º de janeiro do corrente ano, firmamos-nos com atenção e apreço. Boa Vista, 17 de janeiro de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Vem o artigo 1º. O artigo 1º, o salário mínimo dos servidores públicos do município de Boa Vista será de R$ 1.045. Artigo 2º, fica concedido reajuste em valores a seguir escalonados sobre os vencimentos dos funcionários ocupantes dos seguintes cargos comissionados e do quadro efetivo de pessoal do município de Boa Vista. Nível 1, 1.045, nível 2, 1.059, 3, 1.065, 4, 1.090, nível 5, 1.450, nível 6, 1.900, nível 7, 2.700, nível 8, 650, cargos efetivos. Anexo 2 dos cargos comissionados. Símbolo DC1, 2.400, símbolo CC2, 1.720, símbolo CC3, 1.260, símbolo CC4, 1.059, símbolo CC5, 1.045, símbolo CF1, 3.000, símbolo CF2, 1.800, símbolo CF3, 1.400, símbolo CF4, 1.250, símbolo CE, 1.300, símbolo CF, 1.300. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento vigente, que poderá, mediante os atos complementares, cumprir sua fiel execução. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 25 de janeiro, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Os aumentos para
os outros funcionários. Inicialmente está se fixando conforme lei nacional, né? Na verdade, o mês de janeiro foi fixado em R$ 1.039, aí a partir de fevereiro era que, com a inflação, já com o índice calculado de 2019, passaria para 1.045. Senhor presidente, Diga, vereador Orlandino. porque o aumento de 12% não dá geral. O pobre do pequeno sempre é o mais sofredor. Quer dizer, ele vai ficar só com o salário mínimo e não tem mais um aumento. Porque como é que quem ganha bem merece ganhar bem e é natural. Ninguém compara um professor que ganha bem. Agora, eu queria que o aumento de um fosse do outro. É claro que vai, quem recebe o salário mínimo vai ter um aumentozinho pequeno, mesmo dando 12%. É de 4,7% foi dado no salário mínimo, né? Eu acho que é um crime grande, no meu entender. São leis federais que foram criadas, tanto o aumento que gera, por exemplo, para o professor, no ano de 2020, um aumento de 12,84%, como o cálculo do aumento do salário mínimo de 4,7%, né, levando em conta o cálculo da inflação no ano anterior, no caso 2019, como também o aumento do produto interno bruto brasileiro. E, ao levar em conta esses fatores, possibilitou a classe, no caso de professores, a classe dos agentes de endemias, terem um aumento superiores ao do salário mínimo, né? E os municípios, eles devem se adequar apenas a o que determina o governo federal, que é esses índices, porque nenhum município, nenhum ente da federação, ele pode pagar menos de um salário mínimo a qualquer servidor. Então, o limite é realmente o salário mínimo. E as demais categorias, ele está fazendo um esforço e dando um pouco de aumento a quem ganha também um pouco mais de um salário mínimo em nosso município. Mas a gente sabe que a realidade não é fácil, a gente não está aqui para esconder nada, a gente está aqui para conversar, para dialogar. Dizer que é justo os professores terem um aumento de 12,84 é mais do que justo. Seria bom se fosse possível dar a todas as categorias, seria o ideal. Mas a gente tem que ter clareza que as receitas, elas não são exatas. Por exemplo, nós já estamos no 25º dia do mês de janeiro, mas nenhum prefeito nesse Brasil sabe quanto de receita ele tem até 31 de janeiro. Então, são por esses fatores imprecisos que muitas das vezes possibilita qualquer gestor de querer dar um aumento sem ter uma previsão de receita. Qual é o gestor que, em um ano de eleição, ele não gostaria de dar 10, 20, 30% de aumento aos servidores? Acredito que qualquer gestor, principalmente no ano de eleição, ele gostaria de fazer isso. A previsão de aumento dos recursos do Fundeb para 2020 é de 4,33% para o nosso município. Em valores reais, saindo de 2019 de R$ 5.565.278,02, indo para R$ 5.811.900
806.278,72. Aí realmente tem que ter mágica e muita responsabilidade do gestor. Um aumento de 12,84, mais do que merecido, mas enquanto a receita do Fundeb vai aumentar 4,33. Um aumento que não chega a R$300 mil no ano. Né? Parte desses 2,84%, o próprio tesouro do município é que vai arcar. Porque o próprio Fundeb não contempla o percentual de aumento que foi dado. Aí esta casa, o vereador Orlandino, senhores professores, os internautas que nos acompanham, a gente sempre agiu de forma clara, de forma séria, né? Jamais vendendo ilusão a quem quer que seja. Né? A gente sempre tem que, nos momentos em que a classe política ela não tiver medo de falar a real situação do que seu município encontra, o que seu estado encontra, o que a nação encontra, aí as coisas podem mudar. Agora, você não pode ir, por exemplo, no ano eleitoral, vender ilusão para agradar naquele momento, e quando for a partir de 1º de janeiro de 2021, a realidade for outra, cotovelo para lá, cotovelo para cá. Eu acho que a clareza, ela tem que ser enfrentada. Os fatos têm que ser ditos. Tem outras demandas das classes dos professores? Tem. Não é apenas o aumento do piso que é demanda dos professores. Todos nós aqui somos sabedores disso. Mas acredito que esse governo nunca se furtou a debater e a colocar na mesa as demandas de vocês. Eu acredito nisso, porque eu participo efetivamente dos debates, participo efetivamente das ações, das propostas, né? E é claro que um gestor, Antônio Macedo aqui gosta dessa comparação, é igual a um pai, né? E os servidores são os filhos. Né? Os filhos pedem, mas nem sempre o pai, muitas vezes de coração partido, atende o pedido ou consegue atender o pedido do filho. E é dessa forma que a gestão ela está agindo de forma séria, de forma com consciência, sabendo dos avanços que tivemos na categoria, digo, dos professores especialmente, com o pagamento dos 45 dias de férias. Foi nesse governo. Não é? A gente pode esconder isso? Não pode. A adequação do pagamento das horas extras para complementar as 20 horas foi nesse governo. Com diálogo, conversando com a classe, não é? Tem outros avanços a serem conquistados? Tem melhoria na escola Francisca Leite? Apenas não é salário que uma administração ela tem como se preocupar. Né? Tem toda uma estrutura, né, para atender a população. A parte salarial é uma despesa fixa que ele tem como certa, tem que fazer os pagamentos dos servidores. Se todo mundo trabalha, eles querem receber. Então, acredito que nesta casa vocês vão encontrar pessoas que querem ajudar, que querem ser serem intermediadores entre a gestão municipal, que eu acredito que nem precisa de intermediadores. Eu acho que o prefeito está aberto a conversar, a dialogar com qualquer classe, não só com os professores. E eu digo que é o desejo, não só deles, seria o nosso desejo aqui dar aumento de 30%, 40%, 50% a todos os servidores. Porque nós sabemos que um pai de família sobreviver com um salário mínimo
é um milagre divino que acontece nas famílias. Pode ter certeza que é. Não é? Porque dizer que uma família de 4, 5 pessoas... Diga, e vai ser para a Previdência descontado, continua os 11 ou é para 4? Vamos para o próximo projeto. Vamos votar o projeto número 6. Aí vou fazer alguns esclarecimentos até para aqueles que nos acompanham. Por exemplo, quando ele coloca um nível 1, o valor de R$ 1.045, aí são os cargos efetivos agora. São os auxiliar de serviços gerais, trabalhador, vigia, merendeira e agente de vigilância ambiental e agente de vigilância sanitária. São os cargos efetivos de nível 1. Nível 2, R$ 1.059. É o atendente de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem, é o ACD, é o técnico em nutrição, é o técnico em laboratório de análises clínicas, é a telefonista, é o auxiliar administrativo e é o operador de trator agrícola. Nível 3, R$ 1.065. É o pedreiro, é o motorista e é o agente administrativo. Nível 3. Nível 4, R$ 1.090. É o operador de motoniveladora, é o operador de reta escavadeira e é o operador de máquina pesada. Nível 5, R$ 1.450. É o psicólogo, é o assistente social, é o nutricionista, é o médico veterinário, é o fisioterapeuta, é o engenheiro civil, é o engenheiro agrônomo, é o bioquímico, é o farmacêutico e é o enfermeiro nível superior. Nível 7, nível 6, é o dentista, R$ 1.900. Nível 7, é o médico, R$ 2.700. Nível 8, é o plantonista, 24 horas, médico plantonista, R$ 650. Esses são os cargos de cada nível do nosso quadro de funcionários efetivos do município de Boa Vista. Então, em discussão, o projeto de lei que concede reajuste salarial aos funcionários da Prefeitura Municipal de Boa Vista e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, diga aí, vereador. A problemática a gente identificou desde o ano passado, porque trata de nível. E nós sabemos o nível que o quadro efetivo entra, ele não é determinado por lei. Não é uma lei que vai alterar isso agora. O que criou o nível do motorista foi a lei que criou o cargo para a realização do concurso. Né? Aí, olhe bem, a gente sabe mudar de nível. Aí, para mudar o motorista de nível, como ficam os outros níveis? Teria que ter uma mudança de todos os níveis. Não só é alterar um apenas. Porque junto com o motorista tem o agente administrativo e tem o pedreiro. Mudar o motorista de um nível 3, por exemplo, para um nível 4, eu acredito que isso não seja possível. O que pode haver é a mudança de salário. Aí não poderia ter apenas a mudança de salário do motorista, e sim de todos os que compõem o nível 3, porque não só é a classe de motorista. Senhor presidente. Bom dia a todos. Eu acho que esse salário dos motoristas é uma forma muito inadequada, porque se comparar um salário de um motorista de ambulância, que arrisca sua vida em todos os momentos para socorrer, né, pessoas, e ganhar um salário
não desmerecidamente, mas nível de um pedreiro, eu acho até muito injusto. Outra coisa que eu quero deixar aqui, a mensagem, para os professores, que têm as suas desvantagens e quando as suas vantagens de ter esses 12%. Mas quando vem os 14% de desconto, que eu sei que vem de cima para baixo. Naturalmente eu sou contra essa matéria. Eu vejo que os professores deveriam fazer, não sei, um documento que entrasse nessa casa, porque tem as suas desvantagens, dando legalmente, apontando os itens de desvantagem nas suas funções. Por exemplo, ganhar, além de ganhar o que não é merecido, chegar na sala de aula e encontrar números que não é merecido para uma professora. Eu acho que aí é uma forma muito injusta. Imagine, eu acho que deveria ter um número adequado para uma professora dar aula em uma sala de aula. Porque imagina você tomar conta de uma criança, de uma pessoa, é muito preocupante, imagine com 20, 30 ou 40. Só isso mesmo. Senhor presidente, Fica à vontade, vereador Antônio Macedo. Colegas funcionários, professores, não poderia deixar também de dar uma palavra e lembrar o seguinte: o índice de aumento dos servidores, de um modo geral, é aplicado pelo governo federal. O tratamento dado aos professores é um tratamento diferenciado, todo mundo sabe disso. Como é o tratamento dos agentes comunitários de saúde, que é criado por lei federal, e os salários também são vinculados. O município não pode pagar um valor menor, porque ele pode ser contestado na justiça e a prefeitura, obviamente, arcar com esse prejuízo. Com relação aos servidores, como já disse Fernando, tanto ele quanto eu, ou quanto qualquer vereador que sentar nesta cadeira, certamente queria dar o melhor. Não é só vocês, é nós servidores, eu, Fernando, somos servidores públicos, e sabemos que, por exemplo, no fórum faz 4 anos que não tem aumento. Nós temos uma data base no mês de janeiro e o presidente simplesmente disse que não ia mais cumprir essa data base. E nós não temos mais o que fazer. Nós estamos numa luta constante de servidor, que eu venho dizendo há muito tempo aqui nas plenárias, que o servidor é um cargo em extinção. Não é? Se a gente observar aí, o governo não quer mais fazer concurso para funcionário público. A verdade é essa. Então, a gente está numa luta constante, não é só vocês, é qualquer município que a gente for aí, vai haver essa briga permanente. Interessante dizer o seguinte, que o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que é a referência maior para se conceder aumento e fazer todas as despesas do município, para se ter uma ideia, ela veio com repasse menor de 10 pontos, alguma coisa aqui, mais de 10% a menos do que 2019. Com a inflação do período do ano passado, foram mais de 14% de defasagem. Isso que o município recebeu a menos. Vocês estão me entendendo? Ou seja, como é que você aumenta a despesa e diminui receita? Nós vivemos uma gangorra política, porque nós estamos num processo de recessão já faz muito tempo, já faz mais de 4 anos. Enquanto a gente não sair dessa recessão, obviamente que essas receitas não vão subir. Então, a gente está aí diante de situações que todo ano... E aí eu venho dizendo outra coisa, já não é de hoje. É empobrecimento da nação. O empobrecimento do funcionário, não é só o funcionário público, de todo mundo. Quem recebe salário mínimo sabe. Eu sempre comparo quando vai ao mercadinho e você vê um produto, eu não vou citar uma carne que subiu para 30 e tanto, não. Porque isso aí eu acho que o povo nem está comendo mais. Eu estou dizendo, um danoninho que eu via, uma coalhada por R$ 1,09, e ela hoje está custando, em pouco mais de um ano, R$ 1,49. São quase mais de 50% no aumento de um único produto. E, às vezes, as pessoas não estão se dando conta com isso. São produtos da cesta básica simples
que estão tendo aumento de 10 até 20% de uma lapada só. Enquanto o servidor público não está tendo aumento, como foi o caso do estado da Paraíba aí há mais de 4 anos, levando chicotada de Ricardo, e agora que o governo veio dar 5%. Sabe lá Deus com que mágica ele fez. Como o Fernando diz, a gente tem uma Câmara responsável, a gente não está aqui para jogar para a galera, pelo contrário, a gente tem uma preocupação enorme com o município. E nós temos um calo muito grande no município que se chama o Instituto de Previdência. Esse sim é a nossa grande preocupação em Boa Vista, porque nós estamos criando uma dívida que é enorme, que é um valor que a Prefeitura não está podendo pagar. E é o aporte financeiro, que cada ano cresce. Só esse ano é mais de 300 mil reais que a Prefeitura tem que colocar no Instituto. Não é do repasse de vocês, não. É um dinheiro a mais que tem. Eu não concedo a parte, daqui a pouco Vossa Excelência tem a sua. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós queríamos dar esse aumento, até porque não somos nós que damos o aumento. Mesmo que a gente quisesse aqui fazer uma emenda, nós não podemos fazer essa emenda para dar 14%. Segundo, quando se refere a motorista, é preciso que se entenda o seguinte: não se trata de defender categoria A ou B. O que Fernando falava era o plano que se criou para os servidores. Todo município tem uma lei onde criam-se os cargos com seus respectivos vencimentos. E aí, na hora que eu mexesse com o salário de professor naquela lei, obviamente eu teria que mexer em todos os demais cargos. E aí eu vou dizer por quê. Porque o cargo de motorista tem um nível médio. Existem outros profissionais, como psicólogo, assistente social, que estão recebendo muitas vezes até menos do que o motorista. Então, eu não posso, com uma pessoa de nível superior, ganhar menos do que uma pessoa de nível médio. Estão me entendendo? Então, não é só uma questão de querer, é uma questão de poder. Na hora que eu fizer uma alteração no plano, na lei, eu tenho que alterar para todo mundo. E eu já acho injusto que um médico ganhe 8 e outro que é formado ganhe 2 ou ganhe 1, não é? Então, não é questão da gente querer aumentar por aumentar. A gente analisa profundamente e friamente a lei como ela é feita. É assim que a gente vota e é assim que a gente tem feito. E a responsabilidade nossa é essa. Com relação ao índice que Orlandino e Neguinho já se pronunciou, de 14%, não é só de Boa Vista, não, é a Paraíba e o Brasil inteiro. Vem de cima para baixo. Fernando ia mostrar, mas aqui está, é uma determinação já do Tribunal de Contas do ano passado. Quando foi aprovada a emenda constitucional que alterou os índices da Previdência a nível de Brasil, ele, ao mesmo tempo, obrigou que os municípios e estados se adequem à lei federal e deverão estabelecer a alíquota de 14%. Isso não é só para Boa Vista, não, é para todo mundo, para mim, para Fernando, para todo mundo que é servidor público. E aí, se você não colocar, não vai ser briga de Câmara aqui ou alguém defender o povo com 10%, não. Porque isso aí é jogo muito fácil. É demagogia, no meu sentido. O que acontece é que se a gente não jogar 14%, o município não vai receber verba. Não vai ter mais convênio. O município para, gente. Não é a gente que quer, não. Não é o vereador de Boa Vista que vai aumentar para 14%, não. É aqui, ó, a determinação. Se não for, as contas são reprovadas, não tem convênio, não tem nada, para tudo. Então, vem de cima para baixo. É preciso que as pessoas leiam, entendam e conversem com uma certa urbanidade e sabendo o que está dizendo. Quando a gente muitas vezes fala, a gente, até às vezes, a gente é indelicado, né? Muito incompreendido. Mas somos nós que falamos a verdade, que mais defendemos os servidores. A verdade é essa. Venham para a reunião aqui do FUSEM, venham para aqui para a reunião do orçamento que a gente faz aqui todo ano, que não vem ninguém, para vocês verem como é que a coisa funciona, como é um orçamento e como é que um gestor governa um município. Não é somente dar por dar. E quando Fernando falou que a gente faz aquela comparação com o pai de família, é a verdade. Porque quando você sai na rua com seu filho, pedindo um carrinho, pedindo um brinquedo, pedindo um lanche do McDonald's de companhia limitada, você muitas vezes não dá, não é porque você não quer, é porque você não pode. Não é? Então, quem mais sofre, mais chora, não é o menino que está lá se esgoelando, é você por dentro que não pode dar. Qual é o gestor que não quer dar um aumento ao servidor? Qual é? Se tivesse o dinheiro.
Então, essa briga ela é eterna entre servidores e gestão, não é? Agora, a gente não pode aqui brincar de gestão, aí é diferente. Se fosse para brincar, o município já estava de cabeça para baixo. E graças à nossa responsabilidade aqui nesse município, o município ainda se mantém de pé. Porque no dia que entrar gente irresponsável, vai virar de cabeça para baixo. E vocês futuramente não vão receber um centavo das aposentadorias de vocês. Porque esses 22 milhões que a gente tem aí, não dá para nada. Entendeu? Quando o município tiver daqui a 10 anos com a folha de 600, 700 mil, eu quero ver quantos anos a gente passa com o fundo se a gente não for responsável agora. Não é amanhã, não. Porque o de Campinas já está quebrado e das dezenas de cidades no Brasil está quebrado. Tem 3 ou 4 milhões que o município tem que arcar com o problema, por falta de gestão. E o nosso compromisso é com a gestão, não é com pessoas. Era isso. O Carlos Jovem. Mas Vossa Excelência sabe que nós levantamos a questão ano passado aqui, de ver essa questão dos motoristas. É justo o motorista de ambulância que trabalha 24 horas e receber 1.000 e nada, sabe? Nós ficamos ano passado de ver essa situação. Eu não estou atrás de voto de motorista de ambulância não, não vai ser de eleição não, sabe? E quando Vossa Excelência falou no aporte financeiro do FUSEM, perguntou para Vossa Excelência, está sendo repassado aquele parcelamento que houve, um ano passado, quando a Câmara aprovou 60 meses de parcelamento do aporte financeiro? A pergunta que eu faço é essa. E Vossa Excelência sabe, no FUSEM, em 97, o voto contra o meu, e Vossa Excelência me acompanhou em 97, contra a criação do FUSEM, porque já previa que isso vai acontecer um dia. De daqui a 10 anos, a prefeitura vai ter que pagar aposentado e o funcionário efetivo. E lá estão nossos votos, em 97, contra a criação do FUSEM. Eu digo isso todo mundo, a toda hora eu digo. Votei contra e continuo votando contra essa situação. Obrigado, presidente. Então, é um abacaxi grande, criado desde 97. O Instituto de Previdência é um eterno abacaxi para Boa Vista. Pode ter certeza disso. Né? Pode ter certeza, porque se fosse INSS, nós iríamos começar com a alíquota de 7,5% para quem ganha salário mínimo, e não 14%. Veja as consequências de atos impensados, o que vem a ocorrer. Né? Vem para outra geração pagar a conta. Depois de 20 anos. O problema é sério. Senhor presidente, Qualquer gestor. mas eu quero referir que cada governo manda do seu município. Ninguém manda em nada, senhor. Dessa lei federal, que Vossa Excelência nem nascido era, no governo de João Agripino, o governo decretou a lei no Brasil para acabar todo o jogo de bicho, e era numa revolução do exército. E João Agripino disse, da Paraíba eu não paro, e quem manda no estado sou eu, e ficou como ele mandava. Por isso quero dizer, porque o governo federal é o maior, se sabe, Essa passagem da história já passou. Mas isso aí já passou, mas eu acho que não se acaba não. Quando o gestor Agora, coloca o seu crime, nome, coloca seu nome e faz o juramento aqui, nessa tribuna, ele faz um juramento a cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. A coisa não é ele ser dono da verdade, nenhum gestor é dono da verdade não aqui. Nem nós somos dono da verdade, nem gestor nenhum. Existe lei para ser cumprida. Não é colocar Boa Vista numa ilha, que Boa Vista não precisa do Brasil, não precisa da Paraíba. Isso não existe não. Nós não estamos numa ilha. O país, República Federativa do Brasil. Então, nós somos um ente da federação. Nós não estamos numa ilha isolada de forma alguma. Combino com você, Elisa, mas um pobre ganhar um salário mínimo, pagar 140 e tanto. Eu disse aqui, desconto, a gente não está tratando do que é justo ou do que é injusto, não. Eu falei agorinha e disse que para uma família sobreviver com salário mínimo, só um milagre divino, senhor Orlandino. Está entendendo? Gente, aí, Vereador Marinese. Bom dia a todos.
Ligue ele. Tá, rapaz. Tá. Alô. Tá. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, funcionários. Eu não disse. Carlos da Malhadinha, que sempre está aqui. Não, oxe. O que me traz esse debate é fugir um pouco, como sempre, do debate. Eu acho que já está muito mastigado o debate. Aqui o que me traz, eu quero aqui deixar meus votos de pesar e a minha solidariedade a um colega dos professores de Boa Vista, do quadro efetivo, que no dia 22 sofreu um infarto fulminante, veio a óbito, era o senhor Edinaldo, da cidade de São João do Cariri, porém, trabalhava em São João porque tinha feito uma permuta com outro funcionário que é de Boa Vista, para ele ficar em Boa Vista e ele lá em São João. Então, em nome de todos os professores aqui, eu deixo aqui meus sinceros sentimentos ao professor Edinaldo. Agradecer a Deus por estar aqui e, como sempre, os professores talvez não conheçam aqui a minha vina, que eu sempre termino minhas falas. Hoje eu não estou falando, mas eu vou repetir. Deus é bom o tempo todo. Então vamos a Dá uma palavrinha, irmão. Sebastião. Bom dia a todos. Bom dia aos queridos professores daqui do nosso município, funcionário José, Carlos da Malhadinha, aos internautas, funcionários da casa. Em primeiro lugar, eu quero dizer da felicidade de hoje, diferentemente do ano passado e de outros anos, estar votando um reajuste digno aos professores do nosso município. Mesmo sabendo que esse reajuste não vai nivelar o salário que eles merecem, porque já vinha com uma defasagem muito grande. Se não fosse isto, vocês estavam ganhando aquilo que merecem. Em segundo lugar, eu digo aos nobres vereadores que trouxeram algum debate, mostrando alguma classe, e eu digo que eu não entraria nesse discurso demagogo, porque este nível de motorista, pedreiro e agente foram os próprios vereadores que aprovaram. Então tivesse repudiado no dia da aprovação, mas não hoje, principalmente no ano de eleição. Que amanhã, com todo respeito que eu tenho aos motoristas, amanhã eu vou ouvir, na sessão só quem me defendeu foi fulano e cicrano, jogando esta casa que trabalha com ética, com moral, com responsabilidade, como disse Fernando e Antônio, para no futuro os boavistenses receber aquele salário digno que merecem. Quanto aos funcionários de salário mínimo, todos nós reconhecemos, mas é uma lei federal. E o ano passado, senhor Orlandino, quando o aumento dos professores foi bem pequenininho, para quê? Vocês não disseram que era injusto. Por que aprovaram aquele salário tão pequeno? Por que não repudiaram e não pediram um aumento maior? Eram estas as minhas palavras. Vamos à votação do projeto. Vereador Carlos Jovem. Neto Meira. Bom dia a todos, né? Senhor presidente, os colegas vereadores e demais presentes. Com relação, né, essa polêmica aí dos 14%, nós sabemos que é uma lei federal. Infelizmente, nós não estamos aqui para julgar uma lei federal, né? O item H define o seguinte:
o descumprimento desses 14%. Então, se a gente for, né, ir para o lado que não é o correto, o lado que justamente que determina a lei, o município é quem vai ser punido. Entendeu? Eu não estou aqui para defender A ou B, mas a gente tem que ver o que a lei. Eu acho que nós estamos numa função que é para exercê-la com seriedade. E outra coisa, o reajuste dos professores, parabéns, né? Merecia mais, porque vinha defasado, a gente estava há bastante tempo, né? Mas Deus proverá e eu tenho certeza que Deus está com a gente. Né? Obrigado. É 40 horas, né? Aí, proporcionalmente, a gente faz as contas de 25. Projeto de lei em votação número 6, que concede reajuste salarial aos funcionários da Prefeitura Municipal de Boa Vista e da outras providências. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovados por unanimidade. Antes de passar aos dois últimos projetos, um trata de alteração na alíquota da parte patronal e outro trata do aumento na alíquota da parte do servidor. Eu gostaria de, antes disso, vou fazer a leitura do que recebemos no dia 4 de dezembro de 2019. Ofício Circular 026/2019, TCE GRAP. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, considerando a promulgação e publicação da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de novembro de 2019, considerando que diversos dispositivos são auto-aplicáveis aos regimes próprios de previdência do Estado e dos municípios, considerando o inteiro teor da nota técnica SEI número 12.21.2/2019/ME, de 22 de novembro de 2019, que segue anexa a este expediente, inclusive quadro explicativo. Considerando o grande número de questões apresentadas ao plantão técnico da Diretoria de Auditoria e Fiscalização, considerando finalmente a competência deste Tribunal de Contas no sentido de orientar o jurisdicionado para a correta aplicação da legislação, o Tribunal de Contas do Estado, por seu presidente, vem, através deste ofício circular, prestar os seguintes esclarecimentos. A partir de 13 de novembro deste exercício, os regimes próprios de previdência do Estado e dos municípios paraibanos só devem custear aposentadorias e pensões, sendo proibido o pagamento com recursos previdenciários de qualquer outro benefício previsto na legislação local. Item B. As despesas com afastamentos temporários em razão de licença saúde ou licença maternidade devem ser pagas com recursos do empregador, órgão da administração estadual ou municipal a que se vincula o servidor licenciado. Então, atestado médico, acima de 15 dias, ia para o instituto quem pagava. Licença maternidade, se afastava, quem pagava era o instituto. Agora não, quem paga é o próprio município. É uma economia para o Instituto de Previdência. Item C. É igualmente vedado o pagamento de salário família e salário reclusão com recursos previdenciários, e sua permanência como benefício assistencial do servidor de responsabilidade do empregador depende de legislação local. Ou seja, salário família, havendo, quem deve pagar é o município, não mais o Instituto de Previdência. Economia para o Instituto. Item D. Eventual pagamento com recursos previdenciários das despesas com os afastamentos temporários de que trata a linha B, ou dos benefícios previstos na linha C, ou quaisquer outros eventualmente previsto como de responsabilidade dos regimes próprios de previdência, caracteriza utilização indevida de recursos previdenciários com repercussão negativa nas contas do gestor. O gestor que insistir pagando isso com recurso do Instituto, ele vai ter as contas
dele reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Inclusive quanto à imputação também correspondente de débito. O que ele pagar vai gerar de débito para ele mesmo. Item E. A responsabilidade pela imputação da linha D, em face do indevido uso de recursos previdenciários, pode ser saneada quando ocorreu o imediato ressarcimento ao RPPS dos valores utilizados incorretamente, acrescido dos encargos devido ao regime quando da mora no pagamento das obrigações previdenciárias. Caso o gestor ele tenha cometido um erro, um equívoco e ter pago, aí ele pode reaver através dos recursos do município, né, colocar o dinheiro lá dentro do instituto com as correções devidas. A linha F. A repercussão negativa nas contas do gestor do regime e do titular do poder ou órgão, em face do uso indevido de recursos previdenciários, sem o devido e imediato ressarcimento, será observado quanto do exame das respectivas prestações de contas anuais e a devolução posterior ao apontamento da irregularidade não ser considerada de boa-fé. Claro que as contas elas são analisadas anualmente, e se lá, quando ele enviar a sua conta anual, não for visto o ressarcimento lá, junto ao instituto, né, ele vai ter complicações junto ao tribunal. Item G. Quaisquer novos parcelamentos ou moratórias de débito para com o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, não poderão ser concedidos com prazo superior a 60 meses. Certo? Qualquer parcelamento de débito do gestor com o instituto, ele não pode ultrapassar 60 meses. E esta casa ela tem um pensamento bem mais duro. Qualquer parcelamento que qualquer gestor deva fazer, ele tem que fazer no tempo que ele tem de gestor. Não ultrapassar nenhum dia da gestão dele. Se é dívida, quem tem que pagar é quem está devendo. Não deixar a conta para os outros, esse é o nosso pensamento. Item H, peço a todos maior atenção a esse item. Sob pena de descumprimento das normas previstas no artigo 9º da Emenda Constitucional 103/2019, o Estado e os municípios, por iniciativa dos respectivos chefes dos poderes executivos, devem, por meio de lei, promover a adequação das alíquotas de contribuição previdenciárias dos segurados e patronal, respeitando como valor mínimo 14%. Seria bom eu chegar para aqui e dizer: vamos lutar para ficar em 11. Né? Todos os servidores iam sorrir da gente, né? E ficar felizes. Né? Mas nós estaríamos agindo com responsabilidade, de acordo com o que a legislação determina? De forma alguma. Aqui a gente não está para soltar palavras ao vento, nem muito menos agir com demagogia. As avaliações atuariais, item I, data base 31/12/2019, já devem ser elaboradas considerando as normas auto-aplicáveis da Emenda Constitucional 103/2019. Nós sabemos que todo regime próprio ele tem uma avaliação atuarial. A Ana Rubia é representante também no Conselho de Previdência, ela sabe que anualmente é elaborado esse cálculo atuarial, e nesse cálculo ele determina quanto deve acrescer a alíquota da parte patronal para que o Instituto ele mantenha-se em equilíbrio financeiro. Nós iremos votar um projeto também que aumenta a alíquota da parte patronal. Apontado esse aumento pelo cálculo atuarial, que ele faz um cálculo não é para hoje não. Ele faz um cálculo previsto para 40 anos. Os próximos 40 anos, com a idade do nosso servidor, com a idade de contribuição, levando em consideração todos os fatores. Item J.
As orientações constantes da linha A até a linha I deste ofício não esgotam as obrigações imediatas estabelecidas pela Emenda Constitucional 103/2019, devendo-se observar todas as disposições nelas contidas em conformidade com as orientações emanadas da Nota Técnica SEI número 12.21.2/2019, de 22 de novembro de 2019. Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os nossos votos de estima e distinto apreço. Atenciosamente, Conselheiro Arnóbio Alves Viana, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Diante desse ofício, cadê os projetos? Passar ao primeiro secretário para que ele leia o projeto de lei número 5 e o 4. O 4, ele aumenta a contribuição do servidor de 11 para 14, e a parte patronal vai para 17,52%. Com a palavra, o primeiro secretário, o vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem ao projeto de lei 4/2020. Submetemos à apreciação desta casa, incluso o projeto de lei que institui nova alíquota de contribuição para o FUSEM, Fundo Municipal de Previdência Social de Boa Vista, pelos segurados ativos, sobre o valor de remuneração de contribuição e dos inativos e pensionistas, sobre a parcela que superar o valor teto do Regime Geral de Previdência Social do município, mudando dos atuais 11% para 14%. A modificação ora proposta se impõe pela obrigatoriedade do município de se adequar às novas regras estabelecidas pela PEC, proposta de emenda constitucional 103/2019, prevendo que a alíquota de contribuição previdenciária exigida no âmbito do regime próprio de previdência da União, a partir de 1 de 3 de 2020, de acordo com o disposto no caput de seu artigo 11, combinado com o artigo 36.1, também o será, a partir dessa mesma data, para os demais entes da federação, que terão o dever de majorar sua alíquota quando inferior ao menos para 14% por meio de lei. A fim de que o projeto ora submetido à superior apreciação desta casa possa atingir seu objetivo em termos de vigência, encarecemos deste poder apreciá-la em caráter de urgência. Artigo 1º. O item 2 do artigo 18 da Lei 307, de 4 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 2º. Contribuição de 14% pelos segurados ativos, incidente sobre o valor da remuneração de contribuição e dos inativos e pensionistas, sobre a parcela que superar o valor teto do Regime Geral de Previdência Social. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Boa Vista, 6 de janeiro de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Leio outro já? Também um projeto de lei 5/2020, apraz-nos submeter à apreciação desta casa, projeto de lei que cria nova alíquota de contribuição do município para o FUSEM, mudando os atuais 17,21% sobre a folha de contribuição dos ativos para 17,52%. A modificação ora proposta se impõe pela obrigatoriedade do município a se adequar aos novos estudos atuariais elaborados pelos órgãos técnicos em previdência social, a fim de que o FUSEM continue atingindo os superávites financeiros exigidos. A fim de que o projeto ora submetido à superior apreciação desta casa possa atingir seu objetivo em termos de vigência, encarecemos deste poder apreciá-lo em caráter de urgência. Aí o artigo 1º, o item 1 do artigo 1º da Lei 602, de 18 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Contribuição pelo município de 17,52% sobre o valor total
da folha de contribuição dos segurados ativos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Boa Vista, 2 de janeiro de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Pronto, são esses dois projetos, né, que alteram os índices, né, da parte do servidor, saindo dos atuais 11% para 14%. É triste chegarmos a uma situação dessa? É. Repito, é confortável para nós, vereadores, isso aqui? De forma alguma. Mas a gente vai se esconder? A gente não vai honrar o que a gente prometeu aqui nesta casa também ao tomar posse? Repito, se estivéssemos no INSS, o salário mínimo ia ter uma redução de 0,5% no seu desconto. Ia sair dos atuais 8 para 7,5%. Ia para a escala. O regime geral de previdência é dessa forma, né? Mas nós temos um instituto de previdência próprio. E a emenda constitucional, né, impôs isso aos gestores, né, a 14%. Como percentual mínimo, né, mínimo, 14%. Então vamos a discussão do projeto de lei número 4, que aumenta de 11 para 14, da parte dos servidores. Quem queira discutir. Não está em votação não, está apenas em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Está em votação ainda não, senhor Orlandino, está em discussão. Ninguém, então vamos à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Ô, vereador Carlos Jovem, sua deputada foi favorável ou contrário à emenda constitucional? Né? Pois eu lhe digo que ela votou favorável à emenda, né? Tá entendendo? Então, mas você tinha também a forma de cobrar ela e dizer que não votasse, né, pensando no servidor. Né? Agora, o meu deputado Damião Feliciano, ele votou contra. Né? Votou contra. Repúdio, eu acho que a movimentação deveria ter feita na base e a gente se reuniu com o doutor Damião e pediu para ele não votar. Né? Isso aí a gente fez. Como os agricultores se reuniram e correram atrás para não ser alteradas as regras da aposentadoria rural. Né? E depois ainda vem uma mexida. Vem da questão do ano. Então, voto contra do vereador Orlandino e do vereador Carlos Jovem. Aprovado por maioria. Eu voto a favor em determinação à lei. Se fosse uma lei criada pelo município, eu seria contra. Mas para que não haja punição para o município, é uma lei federal, eu voto a favor. Projeto de lei número 5,
que aumenta para 17,52% o valor da folha de contribuição dos segurados ativos, né? Isso é a parte patronal do município, também está aumentando. Em discussão o projeto. Em votação. Gostaria de falar? Mais uma vez, e já encerrando o último projeto, a questão é a seguinte: quando foi na Constituição Federal, foi o maior erro, foi a Constituição de 88, permitir que o Brasil, que os municípios fizessem seus regimes próprios de previdência. Autorizou, e todas as cidades no Brasil, nós temos mais de, se eu não me engano, mais de 2.800 cidades. Na Paraíba aqui, Fernando está dizendo, são 80 cidades que optaram pelo regime próprio de previdência. Alguns se sobressaíram com pessoas, gestores responsáveis, como é o caso nosso, que nós não estamos numa bancarrota, nós não estamos derrotados, nós estamos preocupados, é diferente. Nós estamos aqui, o Instituto de Boa Vista, junto com o de Cabedelo, são dos melhores da Paraíba. Das cidades que têm instituto, nós ainda somos mais saudáveis, está entendendo? Só que nós estamos preocupados com o futuro. Por quê? Nós temos 330 e poucos funcionários efetivos. Nós já temos algumas pensionistas, alguns aposentados, e nós vamos ter aí, numa média de 10 a 15 anos, uma média de 200 pessoas aposentadas. Vocês estão me compreendendo? Então, quando a gente vai sair de uma folha de pagamento de pouco mais de 30 mil para uma folha de 600 mil? Você está me entendendo? Como é grave? Aí eu te pergunto, quando se coloca 14% e aumenta os índices do município, não é porque ele quer, não é porque o prefeito André quer colocar, não é porque nós queremos baixar ou aumentar ou diminuir, não é nada disso. É porque existem estudos técnicos. Quem participa da comissão aí, como eu participo, representando a Câmara no Instituto de Previdência, e nós temos Ana que está ali, a professora, nós temos, esqueci até o nome a professora, a sogra de Wellington, como é o nome, pelo amor de Deus? Cristina que faz parte, a Águeda, lá no Instituto, é feito um cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial? Anualmente, por uma empresa que trabalha com contabilidade, especialista no assunto, que ela pega, como o Fernando já fez aqui, já detalhou para vocês, pega o número de funcionários do município, a idade de cada um, quanto tempo todos eles já trabalharam, a expectativa de quando vão se aposentar, o dinheiro que o Instituto tem, a possibilidade de cada um se aposentar com determinado salário, e se aquele instituto, num prazo mínimo de 10, 20, 30 anos, o instituto vai cumprir com aquelas obrigações, está entendendo? Então, o que é que acontece? Quando ele identifica um erro, olha, essa alíquota está baixa, eu tenho que aumentar. A patronal, por exemplo. Então, ele diz ao gestor que ele deve aumentar a alíquota porque o cálculo atuarial está pedindo. Não é porque a gente está criando. Está me entendendo? A gente está baseado em lei. Outra, se os institutos fossem viver somente com a parte do servidor e patronal, morria de fome. Não dava para pagar nem 5 anos de vocês. Só para citar um exemplo, em 2019, a parte que o servidor contribuiu em Boa Vista, por exemplo, foi R$53 mil mensal. Você está me entendendo? R$53 mil. E a parte da prefeitura daria um pouco mais, 80 e poucos mil reais. Então, nós teríamos aí 100 e poucos mil reais por ano. Se nós multiplicássemos por 12, nós teríamos pouco mais de 1 milhão por ano da parte do servidor e da parte patronal. Aí você diz, de onde vem o dinheiro do Instituto? O dinheiro do Instituto ele vem de aplicação financeira, que ainda nos salva, é a aplicação, mas é uma atividade permanente de risco. Entendeu? Porque no momento que há uma crise no Brasil, então, por conta da aplicação, se nós tivéssemos na poupança, era 0,5% ao mês, ou até menos do que isso.
nós chegássemos no final do ano com 1.300.000, multiplique por meio por cento, quanto é que daria? Não daria para pagar ninguém, está entendendo? O que acontece? Nós trabalhamos com aplicação no Banco do Brasil e na Caixa e no Bradesco hoje. A maior parte no Banco do Brasil. São vários fundos. Esses fundos eles podem dar lucros de 200.000 mensais e até 300 ao município. Está me entendendo? Como pode dar prejuízo. E aí eu vou dizer, quando ocorreu aquela greve dos caminhoneiros em Boa Vista, o Brasil parou. O Brasil parou e, por conta da recessão, ao invés de haver crédito, houve débito para o Instituto. No mês só, o Instituto perdeu 167. Depois, mais de 200.000. Entendeu? No total. Então, a gente perdeu mais de 500.000, o Instituto perdeu. Tirou do dinheiro do Instituto. Você está entendendo? Eu ganhei 300 num mês e no outro foi retirado. E não é a gente que retirou o dinheiro, não. Está entendendo? É o próprio fundo, porque o Brasil vive assim. O Brasil não o mundo. A gente depende do movimento dos bancos, das bolsas de valores. Tudo que acontece no mercado influencia em toda a administração, não só municipal, como nacional. Então, a preocupação nossa como é grande. Aí eu digo a vocês podiam perguntar o que é um aporte financeiro. Quando era até do governo de Edivan, ele se pagou no último ano de governo 17.000 reais, não chegou a 30.000 reais, me parece, no último ano de governo de aporte financeiro. Quando foi no governo de André, no primeiro ano já foi 93.000. O segundo ano já foi 120.000. E quando foi agora, no final do ano, já pulou para, aliás, 139.000. Pulou para 200.000. E esse ano, no mês de dezembro, deu 267.000 que o município tem que colocar no fundo. Tirar o dinheiro dele do FPM, que já não tem, para colocar no fundo. Vocês estão compreendendo isso, como é grave? Quando for em 2020 e agora, vai ser mais de 350, 400. Por isso que a gente diz que o plano, o Instituto é inviável, porque o governo federal já tem um déficit enorme, bilhões e bilhões todo mês de déficit com a Previdência. Mas o governo federal é diferente, ele tira de outras fontes e coloca no INSS. Nós não temos de onde tirar, está entendendo? Nós, quando eu digo os fundos de previdência própria, tem que se virar com o seu dinheiro. Eu não posso tirar da educação, da saúde e jogar o dinheiro, que já tem índice certo de pagamento, de despesa, e jogar no fundo. Então, é uma dívida que André hoje está pegando, mas que o outro gestor vai pegar muito mais, com mais problema ainda. Quanto mais os anos se passarem para vocês se aposentarem, mais próximo vocês estiverem de se aposentar, mais abacaxi o gestor vai ter. Vocês me entenderam? E por que aqui no começo da administração ninguém falava em Instituto? Não, o Instituto de Boa Vista é o melhor do mundo, tem 2 milhões, tem 10 milhões. Claro, porque eu não tinha expectativa de aposentadoria tão cedo. Ia cedo com 20 anos depois. Então, o dinheiro, o plano dizia, não, está aqui, está tudo bem, vai ficando tudo bem. Quando vai chegando próximo da aposentadoria, aí acende a luz vermelha. Eu saí do trauma do verde para o amarelo e agora a luz vermelha. Estão me entendendo? Hã? O concurso, aí é o que você diz. Quando se aposentar, vai ter que ter concurso para as pessoas contribuírem, não é? Para poder o Instituto se segurar, que não se segura com a aposentadoria quando diz. Com essa taxa que a gente está aqui, o INSS precisa de 3 pessoas para pagar um aposentado de um salário mínimo, certo? É 22% do INSS, mais os 11%, que não é mais 11%, é menos, então daria 33%, só para entender isso. Então eu teria que ter 3 funcionários, que daria 99%, contribuindo para pagar um de salário mínimo. Mas ninguém se aposenta com salário mínimo. Quando eu digo que o professor vai se aposentar com 2, 3 mil reais, quem vai pagar essa conta? Você está me entendendo? É o fundo. É o fundo.
Está me entendendo? Na hora que o prefeito deu o 1% a mais ao funcionário que não tem plano, ele vai se aposentar com 35% a mais no salário. Quem vai pagar é o fundo. Entendeu? Então não tem segredo. Previdência não tem segredo. Agora, a gente fazer um discurso aqui, não, a Previdência, não existe quebradeira na Previdência, isso é mentira, isso é não sei o que lá. Vamos trabalhar o número, vamos mostrar como é que funciona. E não a gente discutir sem a gente entender. Entendeu? Agora, falar sem entender não adianta, né, gente? Agora, quando a gente fala em responsabilidade, a gente está dizendo que nós estamos antenados nisso. E, para concluir, o colega Carlos quer falar, e realmente ele lembrou bem que quando se criou o Fundo em Boa Vista, eu e ele éramos da oposição e nós fomos contra, mas porque, na época, eu já tinha uma certa ideia de que a Previdência, no futuro, não lograria êxito. Já estudava alguma coisa de direito previdenciário e eu via que era só o problema para o gestor, porque além da gente estar preocupado com esse dinheiro que a gente não tem, a gente fica preocupado com os gestores que vão exercer o futuro em Boa Vista. E na hora que entrar um prefeito irresponsável, a gente não tem como impedir que ele retire algum dinheiro desse do fundo. Embora ele seja preso ou condenado ou processado, mas ninguém pode impedir. Vocês estão me entendendo isso? Então não é questão da gente não querer fazer, é questão de estar antenado, quem está fazendo, quem está sendo certo, quem está sendo errado, quem está administrando corretamente, e não a gente jogar a pedra sem a gente saber o porquê. Para se ter uma ideia do absurdo, no final do ano, o que a prefeitura tem que dar ao Instituto era R$ 279.079. Em um mês, de dezembro para cá, já está, sabe em quanto? R$ 296.830. Então, aumentou R$ 30 mil para o município em um mês. Vocês estão me entendendo isso? Os juros, como é alto também, para o município colocar. Então, a gente está administrando isso e tem que tirar do FPM. Tem que dar um jeito que a receita venha maior para a gente tentar ver se salda isso aqui, porque nós estamos num buraco negro. É essa a explicação que eu gostaria de dar. Vossa Excelência falou na questão do nosso voto, e quando nós votamos, não foi nem questão porque era adversário, era porque eu via a quebradeira de outro município. Esse é de vocês com Previdência, acredito. E lembro bem que a Divan procurou o INSS em 2009, 2010, para tentar passar os funcionários para o INSS. E tinha brecha, né? Não tinha brecha de mandar o montante todo, mas tinha brecha de passar naquele partido momento, e toda vez que fosse aposentar o Instituto indenizaria com o fundo do FUSEM, sabe? Eu acho que deveria procurar que essa brecha ainda exista ainda. Porque quando fala a casa vive preocupado, então há 23 anos que a gente vive preocupado. E vamos continuar, se tiver 10, 20, 30 anos para frente, vamos continuar com a mesma preocupação. Senhor presidente. A análise é de cada servidor. Quando ele se aposentar, é que o INSS vai confrontar os dados e vai saber quanto o município deve para o INSS. Agora, era bom se o INSS usasse honestidade que não usa. Aqui tem 10 ou 20 aposentados que não recebe, pagou 5 e não recebe 2. Eu recebo 1 e 30%. Quer dizer que aí, se era muito bom para o funcionário descontar esses 14%, quando fosse aposentar, se aposentasse justo com os 14% que pagou. E se não tiver o direito, como eu e outros que não teve o direito, pagou e não teve direito, eu paguei 35 anos. Quanto é 35 anos? Quanto dá? No mínimo, R$ 4.000, recebo 1.320. Se for mais, eu dou para vocês. Daqui até morrer. Eu compreendo. O senhor ainda teve o direito de se aposentar. E a gente aqui está vendo até esse direito cessado. Né? Eu vejo dessa forma, né? Que vai ser
um sonho a ser alcançado, é a aposentadoria, né? Infelizmente, essa nossa geração está pagando pelos benefícios das outras, porque muitos passavam 30 anos pagando salário, aí no 31º aumentava para 2, no 32º aumentava para 5 salários, aí nos últimos 36 meses passava para 10, aí se aposentava com 10. Ele pagou sobre 10? Não pagou sobre 10. São essas distorções ao longo dos anos que foram corrigidas, e quem está sofrendo somos nós, né? Comigo não sucedeu isso. Era lei no tempo, exigido. Era lei, infelizmente. 36 meses, 36. Eu paguei 99 e não justificou, mas foi só os 36 E só para a gente encerrar com a votação, dizer que a professora solicitou um espaço para falar do PCCR, aí eu disse a ela que o momento oportuno seria numa sessão ordinária, ela, através de ofício, solicitasse a tribuna livre, que esta casa estaria de portas abertas a receber e a gente discutir um momento, já que o projeto não está em votação, não está em discussão, certo? No momento oportuno, porque sessão extraordinária, a pauta ela é pré-determinada, é pré-fixada, é colocada através de edital de convocação, e esta casa vai estar sempre aberta para receber qualquer classe, seja professor, seja motorista, né? A gente tem a tribuna livre para ser utilizada realmente quem desejar. Então, colocando em votação o projeto de lei número 5, que altera o dispositivo da lei número 602, de 18 de fevereiro de 2019 das outras providências, aumentando o índice da contribuição patronal, indo para 17,52. E só para dizer essa questão da aplicação financeira do dinheiro do servidor, que é o FUSEM, em 2019 teve um mês de perda de R$200 mil, num único mês. Porque esses recursos, eles são dos servidores, mas eles estão nas mãos dos bancos, da especulação, né? O câmbio é que faz isso, que era muito melhor ter uma aplicação segura na poupança de não ter perdas, do que numa aplicação de risco. Mas o município pode fazer essa opção? Não pode. Aí por isso que eu digo ao senhor Orlandino, o gestor não é dono de nada, senhor Orlandino. Ele tem uma legislação toda a cumprir. Eu acredito que a gente queria que o dinheiro estivesse numa poupança rendendo menos, mas de forma segura. Mas não pode. Né? Não pode. Infelizmente, tem os meses de ganho, mas tem um mês, como falou na eleição lá de Bolsonaro e Haddad, chegou a perder 500 mil antes do resultado. Como o mercado queria a vitória de um governo de direita, aí no mês seguinte recuperou. Mas tem essas interferências que não diz respeito nem a gente, que a gente realmente não tem nem conhecimento de aplicação financeira, né? E hoje o Instituto ele é acompanhado por uma empresa competente nessa gestão dos recursos. Pode ter certeza disso. Então, em votação, o projeto que altera para 17,52 a parte patronal. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Agradecendo aos senhores vereadores, agradecendo a presença dos professores aqui em massa, a todos os internautas que nos acompanham, e agradecendo primeiramente a Deus por tudo, declaro encerrada esta sessão extraordinária. Muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando sempre.